Evidência de volta e hoje com entrevista aqui no nosso cenário. Eu tenho o prazer de receber novamente a psicóloga Raquel Pinheiro. Obrigada pela participação aqui no nosso programa, Raquel. Na última oportunidade falamos sobre educação de filhos. Isso. Dessa vez a gente parte para os casais, relacionamentos. É o que é muito bom. E é um tema delicado, né? Bem abrangente. É, exatamente. Bom, Raquel, já pra gente começar, o que acontece, né? Os casais, enfim, quando namoram, escolhem uma pessoa, uma determinada pessoa, e isso tem um motivo. Existe o amor, a paixão. Isso. Mas, infelizmente, com muitas pessoas, essa paixão acaba e existe o desamor. Por que isso ocorre? O desamor, ele chega da seguinte forma. Ele chega na diminuição do diálogo. Quando acontece indícios, discussões, e eu começo a guardar isto, em algum momento eu vou buscar isto. Então, o diálogo, a falta dele, faz com que venha o desamor, faz com que esse comportamento desse casal vá abaixo. De que forma fazer um casal dialogar quando não existe mais o diálogo? Quando eu começo a passar por outro aquilo que está me chateando, aquilo que está me entristecendo como uma forma de um autorrelato e não como uma forma de acusação. Para que o diálogo se efetive, duas coisas são interessantes: o saber ouvir e o saber falar. O saber falar envolve a questão da intimidade. Vou colocar aqui o que é intimidade. Intimidade não é quando eu chego para você e eu vou gritar com você, eu vou te colocar sobre algo vexatório. Não é isso. Intimidade é quando eu sento com você, Suzana, e vou colocar para você as minhas dores, as minhas angústias, alguma coisa em relação ao meu passado que eu gostaria que você soubesse, e você saber ouvir aquilo e não em algum momento se posicionar e colocar aquilo contra mim. Isso chama-se intimidade. É essa relação de compreensão e de ajuda. O resto é falta de educação. Raquel, com relação, muitas pessoas falam, né, tampa da panela, metade da laranja, a partir do momento que encontra uma outra pessoa vira um só. Não existe, né? Nós já nascemos inteiros. O que eu posso fazer é dar para o outro a grata satisfação de estar do meu lado e o outro idem, né? Mas isso não existe. Quando eu me fragmento, eu entro numa patologia, eu entro numa simbiose, eu me misturo ao outro, né? Então eu perco uma parte de mim nessa simbiose, nessa patologia. Então é importante que você continue sendo você e eu continue sendo eu. O que nós vamos ter são afinidades, nós vamos ter mais respeito um pelo outro, nós vamos ter amizade, nós vamos compartilhar a nossa intimidade, nós vamos compartilhar a mesma cama, que aliás uma dica: cama, quarto, não é lugar para a gente discutir assuntos sérios ou então contar o que aconteceu durante o serviço. Cama, quarto, é lugar de prazer e descanso. E só. Como evitar as crises no relacionamento? Se eu for pensar que crises não vão acontecer, isso é utopia. As crises sempre vão acontecer e crise é sinal de oportunidade. A crise, ela me traz experiência, vai fazer com que eu possa ser melhor para você, melhor para mim e assim sucessivamente. São nas minhas experiências que eu cresço e nas crises também. As crises vão acontecer ao longo dos relacionamentos e isso é necessário saber. Tá, Raquel, o que acontece? Muitos casais, a hora que tem filhos, na hora que vêm os filhos, acontecem as crises e às vezes dificilmente eles conseguem sair delas. Por que isso? Talvez tarefas, formas diferentes de lidar com o filho, isso influencia também no relacionamento, ou seja, no casal em si? Muito. O casal, quando ele pensa no sentido de relação a filhos, são muitas expectativas, né? São expectativas que são sobre o berço, como que vai ser aquela criança, como que eu vou me comportar com aquela criança. Então, sempre falamos, nós estamos grávidos, né? Porque é real, né? A barriguinha vem nela, mas ambos estão grávidos. Claro, porque claro. ambos estão na expectativa daquela criança.
mas aquela criança vem, ela vai chorar, ela vai precisar trocar fraldinha, banho, então tarefas divididas. Por que deixar mais a cargo de um do que de outro? Mesmo porque aquela criança vai precisar do amor do papai e da mamãe, né? Então, ambos em prol da criança, nunca um só. Isso vai unir o casal. Raquel, assim, o que acontece também, que a gente percebe muito, até por você fazer terapia de casais, eles acabam errando. Aí vai um para um lado, o outro para o outro e assim acaba acontecendo a tal da separação. Olha só, o que acontece? Todas as vezes que ele faz alguma coisa que eu não gostei ou eu faço alguma coisa para ele que ele não gostou, se eu vou colocando a minha sujeirinha debaixo do tapete, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando. Quando eu não trabalho bem as minhas angústias, as minhas frustrações, hora ou outra, ela vai emergir. Então, eu vou viver um sentimento eu vou viver no passado. Então, portanto, para a psicologia, nesse momento, esse sentimento esse passado, me deixa não ter um presente. Eu só estou no movimento Isso! Então, eu deixo de viver o presente. Então, apareceu, começou a vir a disfunção, eu não gostei, sentar e conversar, mas não de uma forma punitiva, e sim como um autorrelato. Bem importante. Bom, já você passou várias dicas. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para falar todas elas que eu gostaria, mas eu vou aproveitar esse momento que você está aqui no nosso cenário, no nosso programa, para que você passe algumas orientações já para os casais que estão nos assistindo, ou seja, dicas realmente para fazer com que a relação perdure pela vida toda, como é o objetivo de quem resolve casar e se relacionar com alguém. Uma excelente dica é se respeitar. Não grite. Não coloque o seu parceiro ou sua parceira, né, sobre nenhum estímulo vexatório. Acredite, isso não vai fazer nada de bom pelo relacionamento. Quando você quiser conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro, não há necessidade de você falar na frente de outras pessoas. É real, o pastor você leva em casa. Isso constrange. E quando a pessoa se ver constrangida, ela entra na angústia. E a angústia causa dor, causa sofrimento. Nada melhor do que um bom diálogo, uma boa conversa. Isso traz uma harmonia. Lembre-se, o seu parceiro vai mudar, você vai mudar. Mas a boa notícia é, você tem um bom caráter, a boa notícia é, você respeita. Claro, hora ou outra você vai errar? Vai errar. Mas o bom é que você vai crescer, vai pedir desculpas. A desculpa só vale quando eu aprendi no erro. Porque se eu pedir desculpas novamente em cima daquele erro, é sinal que as desculpas não foram verdadeiras. Bom, pessoal, então agora a gente vai para um breve intervalinho comercial. No próximo bloco, lógico, retorno com mais atrações para você. Até já!